Convidada é ela, a Viviane, que foi o convite lá para ela. A Viviane diretamente do Rio de Janeiro, Jacarepaguá, se eu não me engano, é assim que fala? Gente, Olha ela aí! eu já estava aqui apavorada. Podia ter deixado o menino, não tem problema não, deixa o menino Deixa falando, o tava lindo, menino! você falando, tava tendo aula. Rapaziada, essa é a Viviane, filha do nosso ídolo Esquerdinha, cara que o cara que fez um jogo de estreia, o jogo de abertura do Maracanã, foi isso, Viviane? Pois é, saudações rubro-negras a todos, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Tava aqui, né, pensando já, gente, vou ter que estudar para falar com esses meninos, porque eles são íntimos de todo mundo. Pois é, eu sou Viviane Kepler, eu sou filha do William Kepler Santa Rosa, o Esquerdinha, Esse que mesmo. jogou, foi capitão do time na década de 50. Ele foi capitão do tricampeonato de 53 a 55. Jogou na inauguração do Maracanã, né? Na época foi um jogo de seleção paulista contra a seleção carioca. A seleção carioca perdeu por 1-0, mas ele jogou na inauguração do Maracanã. Que é o que importa, E né? Vamos combinar. tava lá. E, né, essa vida aí de ser flamenguista é uma vida que faz o nosso coração estar sempre em teste, né? E olha que eu vou te falar que é teste, hein? Eu já tô tranquilo Verdade, é do meu teste. coração. O meu coração já tá tranquilaço, já não me preocupo mais com ele. Já o cara já. Isso que sou novo e já passei cada coisa. Pelo amor de Deus, chega. Chega. Olha, Sim, esse último sim. jogo mesmo, tá doido. Foi de sair fora da casinha O mesmo. complicado para mim desse último jogo é que o meu chefe ele é fluminense, Nossa. fluminense roxo, né? Então sempre que tem jogo do Flamengo, ele já me azucrina normalmente. Se tiver Fla-Flu e o Fluminense ganhar, a minha vida na segunda-feira é um inferno. Ele já bota o celular dele para tocar o hino do Fluminense se receber ligação, e aí ele fica fazendo tocar, e eu tenho que ficar quieta na reunião, né? Então, fazer o quê? É, a gente tem, né? Tem esses caras que ficam no nosso pé só esperando, né? Ah, vocês estão ganhando tudo? Espera. Daqui a pouco Verdade, vocês, verdade. vocês me pagam, né? Mas então, Viviane, o que você achou desse Fla-Flu? Esse último Fla-Flu aí, cara? Então, esse Fla-Flu foi um sofrimento danado, né? Eu também fiquei muito decepcionada com o Bruno Henrique, porque eu sou time Bruno Henrique, eu falo para todo mundo que eu sou time Bruno Henrique, sou a primeira a ser, né? Eu namoro o Diego Ribas, ele não sabe, eu namoro Ah, sim. ele, mas eu sou time Bruno Henrique, entendeu? Não tem problema. E eu fiquei muito decepcionada com o desempenho dele no jogo, né? Eu estava esperando muito mais. E foi um jogo que eu assisti ali apática, passando raiva, e realmente não entendi nada, né? Fiquei igual aquele memezinho do John Travolta, assim, ué, gente. O que que tá Estão acontecendo? tentando, não vai sair gol, não vai acontecer nada, e aí. E é 60% de posse de complicado. bola e nada e toma o gol. Não, para nada, para nada, Pra para nada, pra nada. nada. Até, não sei se foi o alemão que falou antes, né, que não importa se teve a maior parte do tempo de posse de bola, não teve resultado, isso que acontece, né? Eu também acho que existe uma coisa muito mística, né, dentro de ser Flamengo. Ser Flamengo é ter uma aura diferente, né? Todos os jogos do Flamengo envolvem muito mais coisa do que só futebol, né? Quando você diz que você é Flamengo, outro flamenguista aparece, outro aparece, vira melhor amigo, Isso. e eu acho que tem muito mais coisa envolvida. Não é só um jogo. Então, quando o Flamengo joga mal, a gente fica chateado, nossa semana vai mal, os nossos assuntos não são legais. Eu acho que tem muito mais coisa envolvida, né? Uhum. Então, assim, a gente está muito mal acostumado, né? A gente ficou bem mal acostumado de ser campeão de tudo. E Sim. uma coisa que agora a gente está vendo diferente é que ano passado o time começava mal, entrava no vestiário, eu não sei o que Jorge Jesus falava para eles, que eles voltavam completamente transformados.
Ele falava, caralhos, caralhos. Era o que ele falava. Pois é, e hoje a gente vê o contrário, né? O time até começa bem. É. Aí se perde no meio do campo, no jogo, ou volta diferente, inverteu. Né? A gente está com essa questão de jogo aí invertida. E isso é muito ruim. Show de bola, tá Mas as mandando meninas que bem. estavam falando dessa agora estão quietas, eu tô aqui com medo já. Eu tô falando Não, besteira. é o que eu ia falar Estamos agora, tá mandando respeitando bem o pra teu caramba. espaço. Primeira Eu tô aqui convidada mulher. apavorada. Primeira Ah, é uma convidada. honra. Uma honra estar Primeira aqui com você. convidada do nosso debate aí. E É a uma gente tá aqui honra para mim, olhando porque porque assim, é o diferente, cara. meu pai jogou na década de 50, né? Então, naturalmente, são poucas as pessoas da minha idade ou mais novas que conhecem o meu pai. Eu crescia criança, adolescente, querendo tirar onda com meu pai e não conseguia, porque os meus contemporâneos não conheciam o meu pai. Hum, Então, hoje, esse ano completam 7 anos que ele morreu, e assim, eu só tive a verdadeira dimensão de quem era o meu pai quando ele morreu. Porque o meu pai sempre foi só o meu pai. Meu pai nunca se vangloriou ou tirou onda ou se, ou se disse que era melhor que o outro por ser o esquerdinha, que até hoje é o 16º maior goleador, né, do Flamengo. Ele está entre os 10 maiores, os 20 tem, maiores artilheiros tem em 117, né? 2021. 117, O né? bicho fez gol. 117 gols. Isso. Ele fez gol, muito, muito, muito gol até tarde. A minha irmã mais nova tem 32 anos. Ou seja, quando ela nasceu, ele tinha 65 anos, ele estava fazendo gol ainda, Pois é, ele nos deixou com 90, né? com 90 anos, 90 isso. anos. Ele Então, tem, assim, depois. ele tem 280 jogos pelo Flamengo com 117 gols. Isso, É uma isso. média Foi boa? capitão do time muitos anos, o Zagallo era a reserva dele. E eu conheci o Flamengo completamente diferente de todo mundo. Porque eu conheci o Flamengo pela palavra do meu pai, pelas histórias do meu pai. Flamengo da década de 50, eu sei todas as histórias com detalhes. Eu vivi o Flamengo, tanto que quando eu era pequena, o nome do ataque, que o Flamengo, na época do meu pai, jogava com 5 atacantes. Era Joel, Rubens, Índio, Benítez e Esquerdinha. Eles jogavam os 5, era chamado rolo compressor o ataque dele. E quando as pessoas falavam, seu pai jogou no Flamengo, eu falava, meu pai jogou no Flamengo. Era Joel, Rubens, Índio, Benítez e eu. Porque meu pai dizia e eu. Não falava e Esquerdinha. Ah, Então eu conheci o Flamengo totalmente diferente, de uma forma completamente diferente. E aí, quando meu pai morreu, muitas torcidas começaram a procurar por nós, porque nós aparecemos, né? Meu pai vivia um pouco mais recluso, e quando nós voltamos a aparecer com a notícia da morte dele, muita gente começou a nos procurar nas redes sociais. E hoje em dia no Instagram, quando eu vejo alguma foto do meu pai, ou alguém vê, me encaminha. E automaticamente eu começo a seguir, começo a curtir. Eu comecei a seguir vocês, acho que por conta de alguma coisa assim que vocês publicaram, e eu comecei a seguir. eu, E até eu, há pouco tempo que vocês começaram a me seguir de novo. isso, eu publiquei uma foto, eu acho que foi a primeira foto do Flamengo oficial. É uma foto bem antiga. Aí eu acho que deve ter sido uma dessas imagens assim que você deve ter começado a seguir. Aí eu, Provavelmente. aí eu sempre olho, né? Eu sempre olho os stories ali, como, como a gente é novo no negócio, então a gente está procurando sempre o pessoal para agregar com a gente e ficar bacana nesse negócio aí, né? De Instagram e canal e live. Eu acompanho a minha página, eu olho pessoa por pessoa que olhou os stories. Aí eu vi Ah, que legal. você olhava tipo, olhava as pessoas ali, daí você olhou. Aí eu continuei vendo, daí todos os stories você acompanhando, todos os stories eu pensei, opa, você tá gostando do conteúdo. Aí eu Sim. fui falar com você e daí quando eu abri o seu Instagram, eu olhei e falei, não pode, cara. Aí eu fui olhando se não pode, daí eu fiquei naquela, não pode, não pode. Se eu vou falar com ela, daí você já respondeu, foi bem bacana, a gente hoje Sim, conversou sim. bastante, né? Sim, sim. Foi muito, porque aquilo que eu te falei hoje,
pra gente que tá fazendo isso aqui, como a gente é pequeno, cara, ninguém dá moral. A gente chama, a gente quer conversar, a gente quer expandir o negócio, quer mostrar como funciona o projeto que a gente tem, porque é um projeto bacana, é um projeto off-Rio, é um projeto fora Rio de Janeiro, sabe? Para o pessoal daqui ficar um pouco mais ligado, mais junto ao Flamengo, porque aqui é um pouco complicado. É muito diferente de vocês que nasceram aí, sabe? É bem... Sim, eu acho super legal essa iniciativa de vocês, até de fora do Rio, estarem dentro desse mundo, universo de Flamengo, que é um time do Rio, né? E estarem querendo, né, agregar valor Isso. sempre. Eu acho isso sensacional. Eu sou o tipo de pessoa que, se você tiver algo para me passar de conteúdo, eu vou sugar o máximo. Então, assim, se eu puder contribuir com vocês, com certeza, né? Tô vendo aqui o pessoal falando de São Vicente, Itajaí. Eu tô achando isso o máximo. Saber que Isso. o Flamengo, ele rompe essas barreiras todas. E o principal, tô falando do meu pai, que é o amor da minha vida, que é a pessoa que fez eu me apaixonar pela vida e pelo Flamengo. Né? Por muitos anos eu não conseguia ir a jogo do Flamengo, porque no último ano da vida do meu pai, ele teve muitas homenagens do Flamengo, né? E eu lembro que o último jogo que eu fui com ele foi um jogo do Flamengo no Maracanã, onde ele foi homenageado, foi no dia do aniversário dele, que era 1º de março. E aí fizeram a festa de todos os aniversariantes de março. Então tava lá o Andrade, o Zico, o Fernandinho. Para mim, sempre que eu falo, as pessoas veem o tio Índio, que eu cresci com ele, então para mim é tio Índio. Eles faziam aniversário no mesmo dia, eles eram melhores amigos, atacavam juntos. Tio Índio é o 10º maior artilheiro do Flamengo até hoje, também faleceu. E estavam todos lá, né, comemorando aniversário. E aí tiveram um momento em campo, onde todos entraram em campo. Meu pai já estava na cadeira de rodas, inclusive. E naquele ano ali, ele foi homenageado dia 1º de março, dia 14 de março. Ele foi internado no hospital e a gente passou um ano bem turbulento. O Flamengo, a equipe master do Flamengo, o Adílio, o Uri Geller, eles se juntaram e fizeram uma força-tarefa para auxiliar os jogadores aposentados, porque na década de 50, eles faziam um contrato com o Flamengo. Então, assim, meu pai não tinha nada do Flamengo. Meu pai morreu aposentado como profissional de educação física do Estado. Não tinha a repercussão que tem hoje, né? Hoje em dia, o jogador do Flamengo, ele não tem só o Flamengo, ele tem as marcas que o apoiam, eles têm os patrocinadores, eles têm diversas outras fontes. Ai, tem amiga minha na live ali, a Renata. Tem, eu tô olhando aqui, já tô quase falando. A Renata, então, assim, os meninos, né, do Flamaster, e aí em especial a Adílio e o Uri Geller, que foram pessoas que estiveram muito próximas de nós, eles montaram uma força-tarefa e eles conseguiram levantar para custear cama hospitalar e medicação do meu pai. Então, assim, eles seguraram essa onda aí, porque era muita coisa, né? A gente teve que montar uma estrutura na nossa casa. E aí chegou setembro, ele faleceu. Ele faleceu dia 4 de setembro. 14, né? 2014, né? De 2014. E aí eu fiquei alguns anos sem pisar em Maracanã, sem conseguir entrar em Maracanã. Não fui. E até tenho a audácia de dizer que uma das boas coisas da onda de vitória do Flamengo do ano passado foi eu ter voltado ao Maracanã. Por quê? No jogo de Flamengo contra o São José, no início do ano, em abril, o Flamengo estava perdendo de 1-0. Eu ganhei os ingressos de um amigo meu, ele falou, Vivi, vamos comigo, vamos comigo. Eu falei, cara, não, ir no Maracanã, ser meu pai é chato, não sei o quê. Porque assistir jogo com meu pai era sensacional. E aí ele falou assim, não, vamos. E eu não ia, não. Mas aí na última hora eu fui. Quando eu cheguei no Maracanã, o Flamengo estava perdendo de 1-0. Quando eu botei o pé dentro do Maracanã, o Flamengo empatou, o Flamengo virou, ganhou de 6-1. Então, eu acredito que tem alguma coisa a ver. A gente está com o amuleto da live aí, rapaziada. Eu nunca vi, não fui a nenhum jogo que o Flamengo tenha perdido, hein? Eu nunca vi o Flamengo perder ao vivo. Então, o público voltando já sabe o que tem que fazer, né?
Eu tenho que falar. E o último jogo do Flamengo antes de fechar para a pandemia, eu tava lá, que foi Flamengo e Botafogo, eu tava lá, o Flamengo ganhou uns 3-0, foi sensacional. E aí fechou tudo e estamos aí Só aguardando. que daí a gente vai fazer aquele negócio que a gente combinou, hein? Com O tour no certeza, Maracanã. com Ó, certeza, o porque eu tour no falei, eu Maracanã. falei com ele que eu nunca fiz o tour do Maracanã. Eu já fui ao Maracanã 1000 vezes, em diversas ocasiões, mas eu nunca fiz o tour. E aí eles me convidaram para fazer o tour com eles e estou com vocês. É só Vambora, vocês virem que vambora. eu faço lá com Vamos vocês. fazer o tour. É muito bacana, eu já fiz. Seu Marcos, Aí, quer ó. falar Eu um moro aqui, pouquinho? mas nunca fiz. Quer Oi? falar um pouquinho aí de Não, algum vamos assunto lá. com ela? Não, só dar Pergunta uma coisa reforçada aqui. fácil. Ô, Não, rapaziada, não vou perguntar, vou comentar. rapaziada do chat, quem quiser fazer pergunta pra Vivi, pode fazer aí, tá? Faz aí que eu vou ler aqui. Pelo amor de Deus, Ela gente, tá eu não sei as arrebentando. respostas. Ela tá arrebentando Eu, hoje. A gente ajuda. não, eu só para comentar, para enriquecer um pouco mais aqui, quando o Cachopa falou que, que tu ias estar aqui, filha do Esquerdinha e tal, eu disse, eu tenho que dar uma lida, tenho que me informar mais sobre o Esquerdinha. Já tinha ouvido histórias dele, mas não tinha me informado mais. E uma coisa que me chamou a atenção, que eu li num dos sites ali que eu abri, é que ele, além de jogador, ele foi jornalista também, né? Sim, Tem o meu um... pai, ele foi jornalista, ele começou a carreira dele sendo jornalista, porque na época, jogador de futebol era coisa de vagabundo. Sim, sim. E ninguém queria que ele fosse jogador de futebol. Ele jogava na escola, e não é, ele começou jogando como goleiro na escola, mas ele era muito baixinho. E aí tiraram ele, uma vez estava faltando alguém na ponta esquerda, do lado esquerdo, né, que não era time ainda, do lado esquerdo estava faltando alguém, botaram ele se deu bem. E aí ele foi trabalhando, seguindo a vida e jogando, né? Mas os pais dele eram completamente contra o fato dele ser jogador de futebol, porque era coisa de vagabundo. Então ele foi trabalhar no estando elétrica, fez curso técnico de desenho, começou o jornalismo, não, acabou não se formando, né? Mas iniciou a carreira ali no jornalismo e trabalhava como jornalista. Mas aí teve uma hora que não teve como. E aí ele jogou no infantil do Madureira, jogou no Olaria, foi para o Flamengo, voltou para o Olaria, depois voltou para o Flamengo e ficou lá. Tô vendo aqui, Cadson, Agosto Rio, tá com a gente. Vem, só vem. É o Vem meu que amigo. muito Esse é o que vai comigo aí pro Rio de Janeiro. A gente vai passar uns 5 legal, dias serão muito para bem-vindos. fazer um Então, negócio bem bacana. eu vi num desses sites que ele, numa excursão do Flamengo à Europa em 1951, ele escreveu algumas crônicas da viagem para o extinto Diário Carioca, né? Sim, Isso me sim. chamou a atenção. Ele sempre teve essa coisa muito artística, né? Ele desenhava, ele cantava. Então, assim, ele tinha. Eu costumo dizer que eu falo do meu pai, desculpa, gente, olha, quem tá querendo falar do Flamengo de agora vai ser complicado, porque eu só vou falar do meu pai, é maravilhoso. Vou contar uma, tá bom, Cadson, vou contar uma sim. Eu vou ler o que o Cadson Assim, falou aqui para o pessoal ele entender. quer que eu compartilhe alguma história do Flamengo. Compartilhe com a gente a melhor história que o Esquerdinha compartilhou com você sobre o Flamengo. Eu tenho muitas, assim, né, da parte dos Vini, bastidores. vai bolando na tua mente aí, Vini, que tu é o E aí, cara assim, das perguntas, Vini. o meu pai, ele era muito artístico, né? Então, assim, ele tinha essa coisa de escrever, ele cantava, e ele fez com que nós também fizéssemos. Tudo que ele fazia, a gente fez. Ele é um homem que não teve filho homem, então a vida dele era cercada de mulheres. No primeiro casamento dele, ele teve uma filha, e aí depois, quando ele casou com a minha mãe, ele teve mais 3 filhas. E aí as filhas dele tiveram filhas. Então, assim, Nossa. uma família de mulheres. Então, ele sempre buscou que nós tivéssemos um caminho pela arte, mas também nos colocou para fazer esporte. Então, nós tínhamos um time de futebol feminino onde ele era o técnico. E aí, ele nos treinava, mas ele nos treinava tanto o futebol como brigar. Tinha vezes que ele nos treinava como brigar em campo, que era para ninguém ser pega desprevenida. Entendeu? Uma vez a gente foi jogar um jogo lá no interior do Rio de Janeiro, e quando a gente chegou lá, as meninas jogavam muito. As meninas jogavam muitos anos muito juntas. E eu sempre fui grande, né? Minha irmã mais velha,
ela é muito rápida e muito habilidosa. E ela sempre faz gol. E eu sempre jogo ali do meio recuada. E eu sempre. Só quem pode bater na minha irmã sou eu. Mais ninguém. E aí tem isso. Aí a pessoa bateu na minha irmã, joga pra fora do campo. E aí a gente tava jogando e tal, e uma menina, uma atacante muito grande, número 2, até hoje eu lembro, ela tava fazendo os gols todos. Meu pai me chamou no intervalo e falou assim: Vivi, você vai chegar no número 2 e você vai dar-lhe uma trauletada para jogar ela fora do campo. Quando ela cair, você pede desculpa e você estica a mão para ajudar ela. Quando você ajudar, que você puxar ela, você vai falar assim no ouvido dela, ó. Na próxima eu quebro a sua perna. Gente, a menina parou de chutar. Ela me via, tocava bola. Não teve mais gol, empatamos. E aí o jogo foi para os pênaltis e a gente ganhou. Tá vendo? Tudo tem um jeitinho. Malandragem de futebol, né? Sempre tem. É. E Pessoal... sobre uma história muito engraçada que tem, o Cadson, que eu vou botar aqui, meu pai, eles tinham um auxiliar que era um roupeiro, que era o Jordan. Ele era negro. Ele era negro e ele dizia que ele não gostava de viajar para os países como Suécia e tal, na época, porque as crianças implicavam com a cor dele, achavam que ele desbotava, e ele achava um absurdo, porque as crianças pequenas já falavam inglês e ele não. Então, assim, o Jordan, ele não entendia muitas coisas, né? Ele tinha uma educação um pouco baixa, ele achava que as crianças, era um absurdo as crianças já falarem inglês. E teve um jogo que eles estavam viajando, e o avião, estava todo mundo embarcando, eles viajavam naqueles aviões, eles iam sentados na lateral do avião, sabe? De exército. Estava todo mundo subindo no avião, e ele não viu que o povo estava saindo, saiu correndo, não viu o vidro, atravessou o vidro, se cortou todo, atrasou o jogo dos caras, os caras não conseguiram viajar, tiveram que fazer os primeiros socorros, chegaram atrasados no outro país para jogar. Então, assim, as histórias que meu pai mais gostava de contar e que ele tinha muito carinho era com esse rapaz, que ele era muito desatento, ele não tinha noção das coisas, ele estava sempre aprontando, e assim, não era nenhum dos jogadores. E uma fofoca que eu vou fazer aqui, já que o pessoal está querendo curiosidade, o Zagallo não gostava de tomar banho no vestiário. Então as pessoas ficavam com o Zagallo porque ele estava sempre mal cheiroso. Ele tinha que ir embora logo. Eles diziam que ele apanhava da mulher porque ele tinha que ir embora logo. Então ele nunca tomava banho no final do treino. Ele ia embora sujo. Tu vê, né, cara? E aí existia uma chacota muito grande em cima do Zagallo por conta disso. Eles diziam que ele apanhava da mulher porque ele não podia ficar mais tempo no vestiário e ele era fedorento, porque ele acabava o treino, ele já ia embora, não queria tomar banho, não queria nada, queria logo ir embora. Hoje e sobre aqui, ó, mandado, né? Negão Andrade está perguntando das camisas históricas. Então, Andrade, eu não tenho nenhuma camisa histórica. Por que eu não tenho nenhuma camisa histórica? Meu pai casou primeiro. E no primeiro casamento do meu pai, a casa dele sofreu um incêndio. E meu pai perdeu muita coisa. Não só do Flamengo, mas da própria casa, né? Eles perderam quase tudo. E dentre isso, muitas coisas do meu pai. Então, camisas, faixas, ele acabou perdendo nesse incêndio. Então, nós não temos... A única coisa que eu tenho aqui é um troféu, é um troféu do último campeonato das embaixadas do Flamengo. Eu não sei se vocês já existiam, né? Vocês são novos. Mas em 2013 ou 14, não lembro. Não sei se foi no mesmo ano que meu pai faleceu. Teve um torneio das embaixadas do Flamengo na Gávea. Foi o dia inteiro de jogo, uma embaixada contra a outra, e no final teve um churrasco lá no Clube do Remo. Ali na Gávea, não sei se vocês conhecem, do outro lado da rua tem o Clube de Remo, né? Então, assim, dentro da Gávea foram jogos o dia inteiro. Depois a gente passou ali por baixo e teve um momento de churrasco, onde foi entregue o troféu William Kepler Santa Rosa, esquerdinha, para a embaixada vencedora. Eu confesso que eu não lembro qual foi a embaixada que ganhou.
porque eu não esperava que nós fôssemos ganhar um troféu também. Nós sabíamos que meu pai iria entregar o troféu, então chamaram meu pai e todas nós para fazer essa entrega. E quando nos entregaram um também, a gente pirou. E eu confesso que eu não lembro quem foi que ganhou, fiquei muito emocionada. Realmente, Cadson, meu pai era o bendito fruto. Cadê? Vivi do amigo dele, eu não sei. Jô Pereira, que massa, boa história. E aí, assim, uma história importante do meu pai também. Uma vez nós estávamos em casa. Bom, rápido, deixa eu só colocar vocês aqui a par das coisas. Meu pai jogou no Flamengo, e aí, muitos anos depois, ele casou com a minha mãe e teve 3 filhas. A minha irmã mais velha nasceu, ele tinha 59 anos. Quando eu nasci, ele tinha 61 e a minha irmã mais nova, 65. Então, assim, nós crescemos ouvindo a história, ouvindo mais da boca dos outros do que da boca do meu pai. Eu até sei algumas histórias de ouvir meu pai contar. E uma vez nós estávamos em casa e bateu alguém na minha casa, lá em casa. A gente foi ver, era um cara com a blusa do Vasco. O cara tinha ido visitar alguém no condomínio que a gente morava e descobriu que meu pai morava naquela casa ali. E aí ele foi lá, ele falou, olha, eu sou vascaíno, mas eu não posso morrer sem um autógrafo do Esquerdinha na minha camisa. E ele falando que eu vi o pai de vocês chutar a bola a gol e arrebentar a rede do gol. O meu pai disse que ele estava aumentando, que a rede estava velha e que qualquer chute teria arrebentado. Hoje eu já não sei, eu acredito que tenha arrebentado sim. E aí foi lá que ele vai caindo lá em casa e ficou lá ouvindo as histórias do meu pai, aí com os álbuns, né, do meu pai. E meu pai autografou a camisa do Vasco dele e ele saiu de lá super feliz. Então, assim, eu faço muita amizade com pessoas mais velhas que eu. Quando eu vejo que é mais velho e gosta do Flamengo, eu já falo, o senhor lembra do Esquerdinha? Aí o cara fala, lembro. Aí eu ganhei o dia. Meu pai. Eu tenho ele tatuado no braço, né? Nossa. Não vai dar para ver direito. Não sei se eu consigo mostrar. Caraca. É uma tatuagem que eu vivo exibindo por aí, porque eu sou apaixonada por essa tatuagem. Top. Parabéns. E aí alguém fala de Flamengo, eu já mostro logo o braço. Pois é. A galera do chat deu risada aí que o Zagallo não gosta de tomar banho, meu Deus do céu. Pois Zagallo, fofoca. Essa galera... Fofoca. Né? E meu pai jogou com Garrincha também. Né? Ele jogou contra o Garrincha, na verdade. E contra o Garrincha, meu pai sempre disse que não dava para jogar de igual para igual. Só batendo, para tirar a bola dele. Muita gente fala que o Garrincha era um monstro. Ele era extremamente habilidoso e era difícil.